Olá você, tudo bem? Mais uma vez, bem-vindos ao nosso curso Compreendendo o Apocalipse. Estamos estudando Apocalipse 20, está quase finalizando. E você, já se inscreveu em nosso canal? Está curtindo? Deixe o seu gostei. Se você não gostou, deixe o seu dislike. Mas não deixe de compartilhar com seus amigos a compreensão desta revelação da palavra de Deus. Vamos à Bíblia? Nós vamos estudar Apocalipse 20, o milênio, a prisão de Satanás e o juízo final. O texto é Apocalipse 20. Mas para isso, nós vamos fazer uma revisão bem rapidinho, não é? Você vai ler comigo Apocalipse 20 e vai ficar para que você possa, no conforto do seu lar, pegar a sua Bíblia e examinar os textos em questão. Apocalipse 20, nós lemos o seguinte: Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os mil anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto pouco tempo. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram, até que se completasse os 1000 anos. Essa é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Até aqui, Apocalipse 20, de 1 a 7. Muito bem, meu amigo, minha amiga, nós vamos fazer uma revisão aqui sobre os eventos que acontecem antes de iniciar o milênio. A volta de Jesus é que dá início ao milênio. O que acontece? A volta de Jesus, em 1 Tessalonicenses 4, verso 16 e 17, fala verdades importantíssimas sobre esse tema. E eu quero dizer para você que o milênio não é um período de 1000 anos de paz, de prosperidade, mas ao contrário, é o juízo final de Deus contra o pecado, um juízo que não afeta os verdadeiros filhos de Deus, porque eles já foram julgados, né? Porque Deus vem estabelecer a justiça e inaugura o reino da glória. O reino da graça é o que nós estamos vivendo. O reino da glória. Então, aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida, esses é que são julgados nesse milênio. Então, vamos lá. 1 Tessalonicenses 4, versos 16 e 17, fala da volta do Senhor Jesus e diz assim: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Aqui está um texto tratando de uma companhia militar. E nessa hierarquia, o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, a ordem é: vamos descer, vamos buscar a igreja. E ouvida a voz do arcanjo, que repassa a ordem, e ressoada a trombeta de Deus, o Senhor Jesus desce do céu. E o que acontece nessa descida? A destruição dos ímpios. Porque os céus se abrem, existe ali um espaço glorioso que acontece, a atmosfera se recua, e em meteoros, meteoritos acabam destruindo todas as plantações que restam, todos os prédios, cidades sofrem um abalo, grandes terremotos, a terra toda cambaleia como bêbado e os ímpios fogem da presença do Senhor, porque eles não estão preparados, brincaram com a graça de Deus, viveram de uma vida dissoluta e resultado, de 2 Tessalonicenses 1, verso 8 e 9, diz que o Senhor Jesus vem em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. As pessoas rejeitaram o conhecimento de Deus. Voluntariamente se tornaram rebeldes e, portanto, a palavra de Deus
está sendo cada dia mais menosprezada, tratada como um livro antiquado, e as pessoas não estão levando a sério as ameaças do Senhor. Então, a destruição dos ímpios acontece na volta de Jesus. E o que acontece então com os justos que estavam mortos? Apocalipse 20, versículo 6, nós sabemos que na volta de Jesus, quem ressuscita primeiro são os mortos em Cristo. Eles fazem parte da primeira ressurreição. E Apocalipse 20, versículo 6, confirma isso, dizendo o seguinte: bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, eles serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Então, a primeira ressurreição acontece na volta de Jesus. E quem participa dela? Todos os fiéis que morreram na fé em Cristo, obedecendo a palavra e, portanto, são dignos de irem para o céu. Os justos vivos que estiverem naquela ocasião, o que acontece? Eles são transformados. O corpo de humilhação, o corpo mortal, defeituoso, se dormiram em Cristo, doentes, acordam, ressuscitam, transformados em plena saúde. Se foram devorados por tubarões, se já apodreceram há milênios, não importa. O Senhor Jesus Cristo, com seu divino poder, ressuscitará cada um que entregou sua vida em suas mãos e viveram a luz do Evangelho no seu tempo, na sua geração. Portanto, eles serão transformados. A Bíblia diz que acontecerá de que maneira? No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós seremos transformados. Então, os justos que estarão vivos na volta do Senhor serão transformados em um corpo glorificado, semelhante ao corpo de Cristo quando ele ressuscita. Porque carne e sangue, do jeito que estamos, não herdará o reino dos céus, não pode entrar nos céus. Mas o Senhor Jesus fará essa transformação gloriosa. E o que acontece? Os justos vivos são transformados, os mortos justos ressuscitam e todos são levados, arrebatados, para o encontro do Senhor nas nuvens. O Senhor Jesus não pisará nessa terra de maldição. Se ele pisar, ele destrói tudo, né? Por sua glória. Então, Tessalonicenses 4:17. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles. Eles quem? Os mortos que ressuscitaram, os justos. E assim subiremos e estaremos para sempre com o Senhor. Amém? Então, esta é a revelação da palavra de Deus. Não existe arrebatamento secreto. As pessoas ensinam por aí que aqueles que são os do Senhor, eles começam a desaparecer, só ficam as roupas, os sapatos, e as pessoas ficam apavoradas, cadê o povo, porque eles foram arrebatados. A igreja não passará por um período de angústia, dizem as pessoas. E aí eles são levados para o céu, e quem fica na terra vivo vai ficar aqui, porque haverá o governo tirânico da besta, e essas pessoas terão uma segunda chance, desde que elas se arrependam de seus pecados, desde que elas se revoltem contra o governo da besta, e assim Jesus vem para levá-los de novo para o céu. Né? Então, essa não é a doutrina bíblica, essa é a doutrina que vem do vinho de Babilônia. É o vinho de Babilônia, a doutrina confusa, feita apenas para fazer filmes, para criar um terror na cabeça das pessoas e tornar as pessoas prisioneiras daquilo que dizem as novelas bíblicas, os filmes bíblicos, o que dizem seus pastores, mas deixam de ler a palavra de Deus quanto à verdade desse assunto. Agora você não pode mais ser enganado, né? E o que acontece então? Uma vez que os vivos são arrebatados, os mortos são ressuscitados e levados todos para o céu, a terra fica completamente destruída, desolada, e como era a terra no princípio, sem luz, sem forma, vazia. E o que acontece? Nesse ambiente de trevas e escuridão, ainda haverá alguém para viver aqui. Quem ficará aqui? Apocalipse 20, de 1 a 3, diz que um anjo forte, com uma corrente, prende Satanás nesse abismo, que é a terra, e ele fica preso ali por 1000 anos. Preso. E quando terminar os 1000 anos, ele é solto novamente. Então, é uma prisão de circunstâncias. Satanás fica preso por quê? Porque os seus poderes são diminuídos. É como um ser humano inútil na face da terra. Ele, portanto, fica preso aqui sem condições nenhuma de tentar, porque não há mais ninguém no planeta vivo
a não ser ele e seus demônios de novo aprisionados nesse abismo. Lembra que em Apocalipse 9 foi dada a chave do abismo e ele libertou demônios. E agora o anjo de Deus tem essa chave que prende Satanás e seus demônios, mais uma vez, agora nesse planeta. E fica Satanás aqui 1000 anos pensando nas tragédias que ele já cometeu, qual o próximo passo que ele vai tomar, qual a decisão que ele vai tomar. Mas o que acontece? Entre a primeira e a segunda ressurreição, vão se passar 1000 anos. A primeira ressurreição acontece na volta de Jesus, né? Você sabe disso. E quem falou que tem duas ressurreições? Foi o próprio Senhor Jesus. Então, quais são as duas ressurreições sobre as quais nosso Senhor Jesus Cristo falou quando esteve na terra? Evangelho de João, capítulo 5, versos 28 e 29. Vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz. A voz de quem? A voz de Jesus, o arcanjo que descerá do céu. Como arcanjo, como chefe de todos os anjos, né? Como criador de todos os anjos, como Deus Salvador. Então, os mortos que entregaram a vida nas mãos do Senhor sairão da sepultura ao ouvir o comando de Jesus. Então, duas ressurreições. Os que tiverem feito bem, para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal, para a ressurreição do juízo. Fica claro isso para você? Quando Jesus voltar, começa, então, a primeira ressurreição. E aí a pergunta é, que período começará na ressurreição dos fiéis? Vamos para o texto da Bíblia. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre eles, a segunda morte, que é a destruição eterna, não acontecerá. E eles reinarão com Jesus os 1000 anos, porque eles serão reis e sacerdotes com Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Portanto, meus amigos, durante a volta de Jesus, quando acontece a primeira ressurreição, aí a partir daí começa o milênio. Este é o milênio bíblico, que começa com a primeira ressurreição. E o que acontece, meus amados? Você deve estar se perguntando, o povo de Deus, quando for para o céu, eles vão fazer o que lá? Vão fazer o quê? Então, você deve estar se perguntando, e nós vamos responder pela palavra do Senhor Jesus. 1 Tessalonicenses 4,16, confirmando, né? Para você entender. Quando ocorrerá a primeira ressurreição? A palavra de Deus diz o quê? Porquanto o Senhor mesmo, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Se há uma primeira ressurreição, haverá uma segunda ressurreição. E o que acontece? A primeira ressurreição acontece na vinda de Jesus. E a segunda, depois de 1000 anos. Quando os santos de Deus estiverem no céu, depois do milênio, é que vai acontecer a segunda ressurreição. Então, lembre-se, o milênio não se refere em nada de 1000 anos de paz e prosperidade. Estão enganando as nações, dizendo que com a união das igrejas, com a união dos políticos em torno de um bem comum, haverá 1000 anos de paz. Mas a palavra de Deus diz o quê? Quando eles estiverem dizendo paz, paz, haverá repentina destruição. Porque a palavra de Deus não concorda com a união de pessoas e igrejas contrários àquilo que a palavra de Deus ensina. Se era para unir em torno de uma reforma e de um reavivamento, em torno daquilo que a palavra de Deus ensina, Deus concordaria porque as pessoas estarão guardando sua lei. Mas, na verdade, estarão unidos para guardar a lei da besta, para guardar a marca da besta, para aceitar sua autoridade, para aceitar aquilo que é contrário à palavra de Deus. Muito bem. Quantos anos depois da primeira ressurreição os outros mortos reviverão? Apocalipse 20, verso 5 diz que os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Quem são esses restantes dos mortos? São os ímpios. São todos aqueles que, desde Adão, morreram na impiedade, desde o dilúvio morreram na impiedade, desde os séculos passados morreram na impiedade, debochando da palavra de Deus, deixando a revelação do Senhor, até a volta de Jesus. Muita gente vai morrer ainda porque não crê no Evangelho do Senhor. Por conta de conforto, com amizades, questões familiares, muita gente está deixando a palavra de Deus de lado. Portanto, eles morrerão na volta de Cristo e não ressuscitarão, a não ser depois de 1000 anos.
Fica claro para você? Então, a primeira ressurreição só participa dela os que foram entregues nas mãos do Senhor. Eles viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Agora, o restante dos mortos só vai ressuscitar quando? Depois dos 1000 anos. Ok, então vamos lá. Então, o que acontecerá durante esse período do milênio? Lembre-se, o povo salvo de Deus estará no céu. A terra completamente devastada durante esse período de 1000 anos. E nela só estará Satanás e seus demônios. O que estarão fazendo o povo de Deus lá no céu durante esse período de 1000 anos? O que acontece então durante o milênio? Muito bem, vamos descobrir isso pela palavra do Senhor. Onde estarão os fiéis? E o que farão durante o milênio? Apocalipse 20, verso 4 diz: Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Veja o que o texto está dizendo. Os salvos estarão na posição de juízes lá no céu. Não são almas. Aqui é um símbolo de pessoas que morreram por causa da sua fidelidade à palavra de Deus, por causa do testemunho de Jesus, que é o espírito de profecia, e todos aqueles que não aceitaram o falso dia de culto, que é a marca da besta, e o falso cabeça da humanidade, o falso líder das igrejas, que é o anticristo. Então os salvos estarão no céu, fazendo o quê? Um julgamento. Eles se assentam nos tronos, conforme Jesus prometeu aos discípulos. Olha, vocês se assentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E eles estão lá, vão reinar com Cristo durante 1000 anos, fazendo esse trabalho ali maravilhoso. A quem eles estarão julgando? A quem? Você deve estar perguntando-se. 1 Coríntios 6, verso 2. Vou adiantar logo o texto, vamos ler. A quem os salvos no céu estarão julgando? Diz assim a palavra: não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos? Quanto mais as coisas desta vida. Versículo 9 a 11, diz o texto. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis. Nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós, mas vos lavastes, fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Então, meus amigos, os justos estarão no céu julgando, os anjos, demônios, que foram decaídos da graça, estarão julgando também os pecadores que não foram regenerados, que não aceitaram a mensagem de salvação e não mudaram suas vidas. Continuaram violando a lei de Deus. Como está escrito aqui, ladrões, sodomitas, são homossexuais, efeminados, que são aqueles que se submetem à relação sexual, homens com homens e mulheres com mulheres, são os mais moles, né? Os parceiros que se submetem, os parceiros passivos, são esses aqui. Mas muitas pessoas podem ser transformadas entre os homossexuais, lésbicas, gays, etc. Todos eles têm um lugar no reino de Deus para serem salvos. Eles serão aqueles que vão aceitar a graça de Deus e deixarão de praticar essas coisas. Não significa que eles serão transformados em pessoas, homens e mulheres, machos, não. Continuarão com suas tendências, mas lutando contra elas, porque eles vão precisar parar de pecar. E eles receberão a graça de Deus para isso, porque a palavra de Deus diz o seguinte, ó, tais fostes alguns de vós, sodomitas, efeminados, homossexuais, mas vós fostes lavados, fostes santificados, fostes justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e pelo poder do Espírito Santo. Então é isso, o plano de Deus para todo pecador. Então aqueles que rejeitaram isso também serão julgados e por isso perderão a salvação. Já foram julgados, porque o povo de Deus estará no céu apenas como auditores, como pessoas apenas para verificar porque alguns se salvam e porque alguns se perdem, não é? Então vamos lá. Havemos de julgar os anjos, os demônios, os pecadores, aqueles, portanto, que rejeitaram a salvação do céu. Então, meu amigo e minha amiga, desse juízo que acontece lá no céu, chamado juízo de comprovação,
juízo judicativo, ele acontece lá no céu. Aqui na terra está todo mundo morto, só tem Satanás andando de um lado para outro durante esse tempo de milênio. Então, lá no céu, durante esse juízo, os salvos são auditores, porque nessa ocasião eles não são réus. Já foram julgados antes da volta de Jesus, e quando Jesus voltar, ele já vem para dar o galardão, a recompensa. Então, o juízo já aconteceu, que é o juízo investigativo, que é o juízo para saber, Deus já sabe os que vão se perder, vão se salvar, através desse exame dos livros que acontece no céu. E que nós vamos chegar lá para comprovar isso, como auditores, né? Porque nessa fase do milênio, são julgados os ímpios que participarão da segunda ressurreição. Este juízo do milênio também serve para que os santos compreendam porque alguns não se salvaram. Servirá para desfazer toda dúvida acerca da malignidade do pecado e da justiça e amor de Deus e da decisão final tomada por Deus de eliminar o pecado completamente. Então fica claro para mim e para você a justiça de Deus. Certinho? Então veja, os santos estarão no céu para fazer o quê? Confirmar que Deus foi completamente justo. Porque aquelas perguntas que os santos que as pessoas vão fazer lá. Quando você chegar lá e descobrir que membros da sua família não estão, quando você chegar lá, você foi salvo pela graça, né? Já é uma surpresa para você. Você está lá no céu salvo pela graça, mas descobre que parentes, que amigos, que pastores, que gente importante da sociedade que você cria que estaria salvo, não estará lá. Então haverão dúvidas, perguntas. E, entre outras coisas, o que eles vão fazer? Procurar os livros que comprovam o juízo de Deus sobre todos os que não se salvaram. Perguntas como, por que alguns que eram supostos cristãos fiéis não estão no céu, salvos? E outros que tinham certeza que não seriam salvos, estão lá na glória. Deus foi justo nesse julgamento? Então o povo de Deus vai estar lá em cima para comprovar isso, certinho? É o que Apocalipse 20, verso 4 diz, que os santos estão sentados na posição de juízes, eles não são almas, eles são pessoas que foram salvas pela graça do Senhor, e eles estão lá julgando. Agora, com base em quê? Com base em que haverá esse juízo? Com base nos livros que a Bíblia diz, em Apocalipse 20, versículo 12, vamos dar uma olhadinha? Diz: vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram um livro, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se acham escritos nos livros. Está vendo aí? Então essa é a auditoria. Deus abre todos os seus arquivos, não tem nada secreto, não tem nada escondido. Todo juízo de Deus é justo, ou seja, o santuário será purificado de toda mancha do pecado, será justificada a presença de um santuário no céu, porque Deus mostrará que sua justiça é verdadeira, completa e perfeita. E todos que vão lá vão confirmar. Os livros servem para isso, para mostrar para cada um por que alguns foram salvos, por que alguns se perderam, as chances que eles deixaram passar, as oportunidades deixadas para depois, e assim perderam a salvação. Então, qual é a norma do juízo? Com base, qual é a lei pela qual nós seremos julgados? Vamos ler um texto aqui. Tiago, vamos lá, Tiago, capítulo 2. Capítulo 2, verso 10 a 12. Diz a palavra do Senhor. Qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. De que lei que ele está falando? Dos 10 mandamentos. Porquanto aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Então, todo evangélico salvo pela graça precisa guardar os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos é a obrigação do cristão que foi salvo por Jesus. Tem que guardar. Porque eles dizem, guarda a lei de Deus. Guarda 9, menos no sábado. Então, a Bíblia está dizendo que está ainda sendo acusados de alta traição, de pecado diante de Deus, de infiéis diante de Deus. O verso continua. Falai de tal maneira e de tal maneira procedei como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade, os 10 mandamentos. Porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. Está vendo? Então é isso aqui. E Eclesiastes 12, verso 13 e 14, o pregador lá vai chegar à seguinte conclusão. Temei a Deus e guarde os seus mandamentos, porque esse é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, quer sejam boas, quer sejam más. Então, a norma do juízo que todos nós vamos
pela graça do Senhor, estando lá, vamos averiguar que Deus foi completamente justo. Foi comprovada a justiça do juízo de Deus. E observe aqui que os santos estão apenas confirmando o que já foi decidido por Deus a respeito de todos os mortos não salvos. Então, o que vai acontecer com os ímpios mortos depois disso? Vamos descobrir. Aqui diz a palavra do Senhor. Apocalipse 20, de 1 a 3, então, é tudo uma revisão, viu? Estou fazendo um vai e vem para que você entenda. Então, sendo que os fiéis irão ao céu na volta de Jesus, os ímpios morrerão, Satanás não terá quem tentar na terra. O que fará essa cadeia de circunstâncias com o diabo? Então, Satanás estará preso, né? De que maneira estará preso? O anjo prende Satanás por 1000 anos para que não mais enganasse as nações. E aí o que acontece? Como é que termina esse milênio? Como é que termina o milênio? Vamos também descobrir. Sabemos que Satanás fica preso por 1000 anos porque ele não tem a quem tentar. É uma cadeia de circunstâncias. É como um pedreiro em dia de chuva que diz: estou de mãos atadas porque não pode trabalhar, porque ele está impossibilitado de fazer o que ele tem que fazer. Então, Satanás é preso nessa forma aí. Então, o que acontece? A palavra de Deus diz que o fim do milênio acontece quando, no final dos 1000 anos, a cidade santa desce. Aonde que ela vai descer? A palavra de Deus diz. Apocalipse 21, 2 diz: vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então desce a cidade santa. E desce aonde? Zacarias, capítulo 14. Vamos verificar onde desce a cidade santa. Vamos descobrir Zacarias, no Antigo Testamento, capítulo 14, versículo 14, verso 4 a 7. Diz assim o texto sagrado: naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o oriente. O Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente. E haverá um vale muito grande. Metade do monte se apartará para o norte e outra metade para o sul. Fugireis pelo vale dos meus montes, porque o vale dos montes chegará até Azal. Sim, fugireis como fugistes do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor, meu Deus, e todos os santos com ele. Acontecerá naquele dia que não haverá luz, mas frio e gelo. Mas será um dia singular, conhecido do Senhor. Não será nem dia nem noite, mas haverá luz à tarde. Mostrando a terra completamente destruída. Lembre que só tem Satanás na terra. Mortos não existem, vivos não existem, está tudo desaparecido aqui. E aí desce a cidade santa, em cima do Monte das Oliveiras, que se abre num grande vale, e ali desce a cidade, fica ali. O povo de Deus olha lá, pode sair, olhar o ambiente, como é que está, etc. Tudo escuro, sem luz, mas o Senhor Jesus Cristo, quando chega perto, as portas da cidade estão fechadas e vai acontecer algo aqui. Vai acontecer algo. O que vai acontecer, então, com os mortos ímpios e com Satanás, quando os 1000 anos se completarem, quando a cidade santa descer? Apocalipse 20, versos 5 e 7 e 8 diz: os restantes dos mortos, que são os ímpios, não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto de sua prisão e sairá a seduzir as nações da terra. Apocalipse 20, verso 5, verso 7 e 8. Confira os textos para que você não perca o entendimento completo. Então, volte comigo. 1000 anos, o povo de Deus está no céu, Satanás está na terra. Depois do fim dos 1000 anos, desce a cidade santa. Assim que Jesus toca no Monte das Oliveiras, ele se abre. A cidade santa fica ali. Nesse tempo, Satanás, ele é tripudiado pelo povo de Deus. Tripudiado. Por quê? Porque em Isaías 14, verso 12 a 16, está escrito que o povo de Deus diz assim: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. Debocha dele. Você que dizia: eu subirei acima dos altos céus, acima das mais altas nuvens, colocarei meu trono em cima e todos vão me adorar como se eu fosse Deus. E agora você está aí como um homem, jogado na escuridão. O povo de Deus vai, aquele momento de prazer, de alegria, contra Satanás, somente contra ele, não é? E aí? Mas nesse momento em que a cidade santa desce, Jesus Cristo permite que os ímpios sejam ressuscitados. Eles ressuscitam doentes, ressuscitam
Quem sofreu acidente de carro levanta apavorado. Quem morreu com um pensamento de angústia e de pavor acorda naquele mesmo momento. Então nada neles muda. Durante 1000 anos que eles morreram, a consciência é como se tivesse passado da noite para o dia. Eles não têm noção que passaram 1000 anos. Mas verão entre eles que eles estão ressuscitados, mas com as mesmas malignidades, os mesmos corpos com defeitos físicos, mesmos corpos que estavam com câncer, ressuscitam com câncer. E aí o que acontece? Satanás se apresenta ali, mais uma vez, e os engana, dizendo que foi ele que os ressuscitou, e aponta a Cidade Santa, o acampamento da cidade querida, e diz que lá é o lugar deles, que eles têm que se unir ali com ele, e invadir aquela cidade. E o que acontece? Apocalipse 20, versículo 9, diz o que é a palavra de Deus. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram a cidade santa, o acampamento querido, e vão invadir, se Deus não intervir, certo? Então, um poderoso exército de homens como se fossem zumbis pela terra estão tentando invadir a cidade santa. E a Bíblia diz o quê? Vou ler o verso 7. Quando, porém, se completar os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão, sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam, então, pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Olha, fica claro para cada um de nós. O que vai acontecer com Satanás e os ímpios, como se fosse um exército de zumbis que pretendem tomar de assalto a santa cidade? Desce fogo do céu. Eles são um exército terrivelmente grande. Comparados a uma profecia que está em Ezequiel, capítulo 38 a 39, que diz de Gog, da terra de Magog, um exército de homens ímpios, perversos, que não mudam. E se fosse permitidos que eles fossem para o céu dessa mesma maneira, o mundo percebe que 1000 anos eles não mudaram nada. Então o mundo vai perceber que não será permitido que nenhum pecador seja levado para o céu. Então essa ideia de que é só aceitar Jesus e você vai para o céu sem haver mudanças, isso é uma mentira, uma falácia. Tem que provar pelas obras de que você está querendo ser salvo. Não é que obra salva, mas é porque através das obras se mostra quem está salvo e quem não está. É pela guarda da lei, pela obediência à palavra de Deus, que você comprova de que o céu está na sua mente, no seu coração, e é para lá que você está indo. Então o que acontece? Pessoas ímpias não podem ir para o céu. Pessoas não regeneradas não podem ir para o céu. Colocarão o céu em perigo. Aí está a prova. Porque passou-se 1000 anos, os ímpios ressuscitam e querem ir para o céu dessa forma, com seus pecados, com a sua degeneração. E Deus não vai permitir. Então, a palavra de Deus diz que vai descer fogo do céu naquele momento para destruí-los. Só que antes disso, Deus vai mostrar para cada um por que eles estarão sendo destruídos, queimados. Deus vai mostrar. Aparecerá no céu como um filme da vida de cada um, as oportunidades que cada um perdeu, as chances que Deus foi dando para que cada um aceitasse o evangelho, mudasse, cresce na sua lei, vivesse de acordo com a lei do reino de Deus. Mas não, rejeitaram por conta de comodidade, de emprego, por conta de marido, por conta de esposa, por conta de amigos. Cada um tomou sua decisão. Deus respeitará o livre-arbítrio e a decisão tomada por cada um. Sabendo da forma como eles viveram, eles pedirão e agradecerão que Deus os destrua completamente. Então, meus amigos, será o fim do pecado e de todo o seu e de seu originador, que é o diabo. Um lago de fogo. E as consequências desse fogo serão eternas. Será a aniquilação total da alma. Mateus 10, verso 28, Jesus disse, olha, não temais aqueles que podem matar o corpo, mas não podem matar a alma, que é tirar a vida da pessoa, a vida, a salvação. Mas temei aquele que pode fazer perecer no inferno, nesse lago de fogo, tanto o corpo quanto a alma. Então a alma não é imortal. A alma morre, a alma é destruída completamente. Aniquilação total. Então aquilo que pastores e outros ficam aí ensinando, contrário à palavra de Deus, isso é vinho de Babilônia. Isso é doutrina falsa. Você tem que crer no que diz a palavra do Senhor. Então vamos recapitular aqui rapidinho. Os últimos dias que estamos vivendo,
veremos Jesus voltar. Na volta de Jesus acontece destruição dos ímpios, a ressurreição de todo o povo fiel de Deus, que se levanta dos sepulcros, transformados, glorificados, em plena saúde e beleza. E eles, juntamente com os vivos, que são transformados no mesmo corpo de glória, são levados a encontrar Jesus nos ares e vão para o céu. Lá viverão, encontrarão todos os heróis da Bíblia, terão aquele bate-papo gostoso, cada um vai compreender a história do outro, e vão passar um tempinho ali até perceber que parentes não estão lá, amigos não estão lá, e vão questionar, cadê? Então, nesse período que começa o milênio, com a ressurreição de todos levados para o céu, Satanás fica nessa terra desolada e preso. E o que acontece? Nesse momento, os justos estão no céu fazendo a auditoria, olhando os registros, respondendo os questionamentos, por que pessoas morreram, não foram salvas, entendeu? Então é isso, os santos reinam com Cristo no céu durante 1000 anos, Satanás e seus anjos presos na terra, e ela fica desolada. Depois de 1000 anos, desce a santa cidade, com Cristo e os santos, acontece a ressurreição dos ímpios, Satanás é solto, engana todo mundo mais uma vez, e há um ataque à cidade santa. E aí vem o juízo final, juízo executivo, onde Deus vai conceder a cada ímpio o resultado de sua impiedade. A sentença. Parece o trono de Deus no espaço, diz a palavra de Deus o seguinte, Apocalipse 20, verso 11. Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Então os mortos, ali, pequenos, grandes, postos em pé diante do trono, abrem-se os livros, o livro da vida, e os mortos são julgados, cada um ouve sua sentença, porque vai ter que ser destruído. E eles, então, vão se curvar, cumprindo a profecia, que diz que todo joelho se dobrará para enaltecer o nome de Jesus. E vão dizer, com certeza, justos e verdadeiros são os teus juízos, ó Senhor. E aí as pessoas vão agradecer a Deus, porque merece a destruição. Eles não querem mais viver nesse tipo de sofrimento, não é? Nessa ideia de que há um inferno de fogo, que eles vão ficar queimando para sempre ali. Isso é uma mentira. O fogo vai queimá-los e eles serão destruídos, completamente destruídos. A Bíblia diz em Malaquias 4, versículo 1 e 2, o seguinte, a respeito da destruição dos ímpios, comprovando a justiça de Deus, seu amor e misericórdia. Porque Deus não é um sádico tirano. Se nenhum governo na terra, até o governo mais ímpio, ele executa logo os seus desafetos, né? os violadores da sua lei, como é que Deus seria assim retratado de uma maneira tão ímpia, tão terrível, colocando pessoas para viver no inferno pela eternidade, queimando, sofrendo? Não é essa a ideia do que a Bíblia ensina. Isso aí é vinho de Babilônia. O que a palavra de Deus ensina é isso aqui, Malaquias 4, versículo 1 até o versículo 3. Pois eis que vem o dia e arde como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz e nem ramo. Mas para vós outros, que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Pisareis os perversos, porque se farão cinzas debaixo das plantas de vossos pés, naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Então veja, quando aquele fogo descer do céu e queimar todos os ímpios, cada um queimará segundo suas obras, na proporção do tempo de vilania, de pecado que viveram. Mas não é nada para sempre. O que será para sempre são as consequências, o efeito do fogo. Ou seja, acabou, eternamente acabou. Queimou, eternamente destruídos, acabou. Apaga-se a memória deles. Os próprios livros que tinham os pecados anotados de todo o povo de Deus é jogado no fogo também. Aqui na terra, enquanto nós estamos vivos, diante do juízo de Deus investigativo, temos nossos pecados perdoados e nossos pecados são lançados nas profundezas dos mares. Mas, no final, todo será jogado, os livros de registro, no fogo, e não haverá mais lembrança de pecado nenhum. Então Deus fará tudo isso. Por que esse assunto é importante, meu amigo? O assunto do milênio. Primeiro, porque diz para não adiarmos nossa decisão ao lado de Jesus. Não há segunda chance além desta vida presente.
Você pode morrer. E sua vida tem que estar entregue nas mãos de Jesus. Enquanto você está vivo, saiba que você está sendo investigado com interesse. Porque tem que se provar para o universo que quem está indo para o céu é digno de estar lá pela graça do Senhor, cuja vida foi transformada nessa terra. Então, servir a Cristo não é algo a ser temido ou adiado pelo maior tempo possível. É questão de salvação eterna. Então, se você ainda não aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, faça isso urgente, e hoje, e agora. E viva pela graça do seu Jesus em obediência à sua palavra. Segundo, ajuda os redimidos a entender por que Deus não pôde salvar a todos os seus entes queridos. Eles não foram salvos porque escolheram o pecado apesar dos avisos. Então, no céu será confirmado isso. No milênio, é importante porque impede que tenhamos uma ideia distorcida de Deus. Não há parcialidade em Deus. Ele respeita o livre-arbítrio. As pessoas tomaram decisão. E Deus não é tirano, que pune para sempre no inferno aqueles que tomaram decisão contrária à sua vontade. Ao contrário disso, a palavra de Deus ensina que Deus sempre agiu no maior interesse de salvar a todos, pois Deus é amor e justiça. Ninguém será levado para o céu se não aproveitou o tempo de graça para ser educado para ir para lá. E a educação diz o que você come, o que você bebe, o que você veste. O dia de sábado que você tem que guardar, ao invés da imposição da marca da besta. Porque a marca da besta, o domingo, será imposta para levar você a tomar a sua decisão final. Ou ir para o céu, ou ficar nessa terra de pecado. Então, hoje é o dia de nós tomarmos essa decisão. É o dia de buscarmos a presença de Deus. E a pergunta é essa aqui: o que você está esperando? Tome logo sua decisão. Você é salvo pela graça. E a graça é tudo que você tem para obedecer à lei de Deus. Saia de Babilônia. Saia dessas igrejas que estão te conduzindo apenas para viver uma vida de pecado nessa terra, profetizando bênçãos enquanto sua vida não muda no sentido de ser transformado pela graça do Senhor. Respeite a lei de Deus, guarde seus mandamentos, santifique-se em tudo, quer comais, quer bebais, façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. E prepare-se, porque Jesus virá mais cedo do que você imagina. Deu para entender, meu amigo, minha amiga? Espero que você tome sua decisão. Espero que você leve a sério a palavra de Deus. Jesus está perto de voltar. E não vai demorar muito. Digo para você, com toda sinceridade, eu acredito que não leva 10 anos a volta de Jesus. Nosso próximo estudo, novo céu e nova terra. O fogo que queima todo o pecado, todo pecador, também purificará essa terra e Deus vai fazer tudo novo, de novo, para você, para todo aquele que confia nele, para todo aquele que acredita na palavra, nas promessas de Deus e se prepara para a vida eterna através do seu Jesus. Espero você no próximo estudo. Não se esqueça de deixar o seu gostei, seu like. Não se esqueça de se inscrever no canal e divulgar esse vídeo para todos os seus parentes, para todos os seus amigos, para que eles também saibam o que nos espera. Salvação eterna, o Éden restaurado ou perdição eterna no fogo do inferno, queimados, destruídos para sempre, banidos da presença do Senhor. Aguardo você. Até lá, um grande abraço.